a Bíblia não tenha algo para te dizer a respeito. Se você precisa de um conselho no casamento, a Bíblia tem para te dizer. Se você precisa aprender a receber cura, a Bíblia tem o que te dizer. Se você precisa aprender a se relacionar com as pessoas, a Bíblia tem o que lhe dizer. Tudo que você pensar relacionado à sua vida, a Bíblia tem algo para lhe dizer. Ela é o manual completo do fabricante. Você foi feito por alguém. E a palavra de Deus é o manual completo do fabricante. Você e eu temos alguns defeitos de fabricação e que precisamos do fabricante com o seu manual para nos corrigir. Amém? E o texto aqui que nós lemos diz que a palavra de Deus, toda ela é apta para a correção. Amém, querido? Então, para cada ocasião na nossa vida, existe uma palavra falada por Deus. Repita isso comigo. Para cada ocasião na minha vida, não, irmão, mais forte. Para cada ocasião na minha vida, existe uma palavra falada por Deus. O que nos cabe? Cabe-nos conhecê-las. Você e eu não sabemos lidar com certas situações porque nos falta conhecimento. E o Senhor já havia advertido lá na sua palavra no Velho Testamento, em Oséias, que o seu povo padecia por falta do quê? Conhecimento. Então tem coisas na nossa vida que nós não sabemos lidar e responder corretamente, porque nos falta o devido conhecimento. O nosso problema, acredite, é um problema de conhecimento, de entendimento. Amém? Posto isto, querido, é normal que, se a Bíblia é um livro de A a Z, ela trate de todos os assuntos que você possa pensar, é normal que em relação a alguns assuntos, ela fale mais do que outros. Para você que gosta de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, você vai ver que ela sempre vai falar mais de um assunto do que de outro assunto. Ela vai ter a respeito de tudo que você precisar, mas tem coisas que você vai encontrar com mais frequência dentro da palavra, devido à sua importância nas nossas vidas. E nessa noite, querido, tem algo muito específico que eu quero tratar com você nessa noite, porque a Bíblia fala muito a esse respeito, nos ensina muitas coisas a esse respeito. Amém? E a palavra de Deus enfatiza algo que eu quero tratar conosco, que é algo no qual nós estamos muito aquém, não é muito além. Se estivéssemos muito além, graças a Deus por isso, mas estamos muito aquém, muito para trás do que deveríamos. Foi por isso que eu li esse texto. A palavra do Senhor, ela é apta para nos corrigir, para nos exortar, para nos repreender em todas as ocasiões. E nós precisamos de correção nisso que eu vou tratar nessa noite. Por isso, querido, sempre que eu vou falar sobre esse assunto, eu tenho o máximo de cuidado possível, para não parecer que eu estou sendo alguém mal intencionado. Porque se tem uma coisa, irmão, que eu busco ter cuidado para não parecer mal intencionado, é esse assunto que eu vou falar nessa noite, porque esse assunto é mal falado por causa das picaretagens que nós vemos por aí. E o tema dessa palavra, querido, está ligado ao dinheiro. Foi por isso que eu dei esse tema a essa palavra. Servindo a Deus mais do que a nós mesmos. Porque quando nós falamos de dinheiro, querido, na maioria das vezes ele serve apenas para nos servir e não servir a Deus. E Jesus colocou como obstáculo o serviço a Deus numa única coisa, chamada dinheiro. Nós vamos ler um texto aqui. Jesus disse: olha, ninguém pode servir a dois senhores,
porque ou há de amar a um e aborrecer o outro. E quando você vai ver a respeito do que Jesus está falando, ele está falando a respeito do quê? Do que, irmão? Dinheiro. E o dinheiro, querido, eu quero trazer alguns dados, eu quero que você preste atenção, porque eu vou citar muitas passagens da Bíblia aqui nessa noite. Eu quero ser didático, ensinar você, porque eu quero mostrar para você a importância que a Bíblia dá em relação ao dinheiro. O dinheiro não é mal, irmão. Mal é o que as pessoas fazem com o dinheiro. Mal é a intenção que as pessoas têm ao adquirir dinheiro. Você e eu temos que entender que Deus não tem problema com dinheiro. Se Deus tivesse problema com dinheiro, Ele não teria feito Salomão o homem mais rico dessa terra. Querido, nem antes de Salomão, nem depois de Salomão houve alguém tão rico, e jamais haverá. Querido, eu ouso dizer que se nós pegarmos os homens mais ricos dessa terra e juntar todos eles, não chegam nem perto do que Salomão teve. Por que eu estou te dizendo isso? Para te mostrar que Deus não tem problema com dinheiro. Deus tem sim problema com o que o dinheiro faz com você. Por isso a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é o quê? A raiz de todos os males. Então ter dinheiro é bom, sim ou não? Sim ou não? Quem quer dinheiro aqui, diga amém. Pastor, você está brincando que você vai pregar um evangelho de prosperidade. Se você quer ouvir um evangelho de pobreza, vá para outro lugar, porque esse não é o lugar que Deus tem para nós. O evangelho de Deus é o evangelho de riqueza e não de pobreza, amém? Jesus, ele veio e ele disse assim: olha, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Vão, curem os enfermos, libertem os cativos e anunciem o evangelho de Deus aos pobres. Para quê? Para que eles continuem pobres? Só que nós temos um sério problema com o dinheiro, irmão, porque o negocinho difícil de sair da nossa mão é o dinheiro. O negocinho difícil para a gente se desprender é dinheiro. Eu tenho birra de pregadores, você já deve ter ouvido uma meia dúzia por aí. Se você for na internet pesquisar a esse respeito, você vai ver um monte de babaca falando a esse respeito. Pregador que mete o pau em quem fala sobre prosperidade. Irmão, prosperidade está na palavra. O seu Deus é um Deus rico, Ele é o dono do ouro e da prata. Se você é herdeiro, se você é filho dele, o que Ele tem te pertence. E tem um monte de bobão aí que fala contra. Se você quer viver na pobreza, o problema é seu. A pobreza é um estado de mentalidade, amém? Repita isso comigo: pobreza é um estado de mentalidade. Se nós somos pobres na mente, seremos pobres nessa vida. E deixa eu te dizer, vou citar alguns dados aqui. O dinheiro, ele é mencionado na palavra 140 vezes, pelo menos na versão da Bíblia King James, pelo menos 140 vezes a palavra dinheiro é citada. E querido, se nós considerarmos as palavras ouro, prata, riqueza, ricos, herança, dívida, pobreza e tópicos relacionados ao dinheiro, nós vamos verificar que a Bíblia dedica muita atenção a essas questões financeiras, mais do que muitos outros assuntos. Se você pegar a quantidade de vezes que a Bíblia vai falar sobre ouro, sobre prata, sobre prosperidade, sobre isso, sobre aquilo, você vai ver que ela vai dar muita atenção a esse respeito. E quando Deus dá muita atenção a respeito de algo, é porque existe alguma coisa importante ali. Quando Deus é enfático com alguma coisa, é porque alguma coisa tem ali. E Deus é muito enfático a falar de dinheiro. Deus é muito enfático a falar de riquezas. Amém? E a palavra dinheiro na Bíblia se refere a ouro e prata. Qual que era a moeda da antiguidade? Não era dinheiro de papel como eu e você conhecemos. A moeda da antiguidade era ouro e prata. E aqui, querido, a Bíblia nos ensina, ou melhor, menciona o ouro especificamente 417 vezes.
e a prata 320 vezes. Olha a quantidade de vezes que Deus está falando sobre riquezas. 417 vezes falando sobre ouro e 320 vezes falando sobre prata. Há aproximadamente 2.350 versículos dentro da palavra que fale sobre dinheiro, sobre riqueza. Olha a quantidade de versículos. Por que Deus dedicou tanta importância a esse respeito? O ouro, por exemplo, é o metal mais citado dentro da palavra do que qualquer outro metal. A primeira menção de ouro na Bíblia está lá em Gênesis. Veja, querido, do princípio Deus já fala do ouro. Quando Deus vai falar lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 11 e 12, fala de uma terra chamada Avilá, e diz que o ouro dessa terra era puro. Deus reproduziu na terra o que havia no céu, querido. No céu, querido, existem montanhas de ouro, as ruas são de ouro. E aí, desde o princípio, Deus vem e começa a colocar para o homem a ideia de riqueza. Deus quer arrancar de nós a ideia de pobreza, irmão. Vou falar de novo. Deus quer arrancar de nós a ideia de pobreza. E desde o princípio Ele fala sobre isso. E a prata aparece pela primeira vez em Gênesis capítulo 13, verso 2, falando que Abraão, ele era rico em gado, em prata e ouro. Olha só, Abraão, em gado não existe, né, irmão? Em gado, em prata e em ouro. E isso nos sugere que a Bíblia demonstra muita importância a tudo que está ligado ao dinheiro. Jesus nos ensinou que ele pode ser ou fonte de tropeço, ou fonte para servir o reino de Deus. A questão é, para que o dinheiro nos serve? O que é o pedaço de papel que você recebe todo mês na sua mão? O que isso significa para você? Isso serve apenas para você ou serve para o reino de Deus? Eu tenho uma frase, querido, que eu carrego comigo desde o início desse ministério: se o que eu tenho não serve para o outro, não serve para nada. Se o carro que você tem não serve para o outro, não serve para nada. Se a casa que você tem não serve para o outro, não serve para nada. Se o dinheiro que você tem não serve para o outro, não serve para nada, serve apenas para si mesmo. As questões financeiras são mencionadas com mais frequência na Bíblia do que a oração, para você ter uma noção. Que isso, pastor? Deus fala mais sobre questões financeiras do que oração? Sim! As questões financeiras estão, você vai encontrar mais vezes na Bíblia do que falando sobre cura, sobre misericórdia. Deus vai falar mais sobre dinheiro do que essas coisas. E não é porque Deus fala menos que essas coisas são menos importantes. Todas elas têm o seu nível de importância. Agora, tem um tópico que Deus fala mais do que o dinheiro: o pecado. Você vai encontrar na Bíblia Deus falando a respeito do pecado cerca de 600 vezes. Eu estou trazendo alguns dados aqui, querido, porque eu quero que você se situe e entenda a importância que tem o dinheiro na sua mão. E o que o dinheiro pode fazer com você, se você não souber lidar com ele? Então, o que a Bíblia tem realmente a nos dizer sobre o dinheiro? E aqui agora eu quero que você comece a se situar, porque o tema principal ao Deus falar do dinheiro é nos aconselhar para não sermos apegados a ele. Deus pode dar a você e a mim é o quanto não somos apegados ao dinheiro. Quanto menos apegados ao dinheiro formos, mais Deus poderá liberar sobre nós. Eu vou repetir, olha aqui para mim: quanto menos apegado ao dinheiro eu e você formos, mais Deus pode liberar sobre nós. Porque quanto mais você tiver e menos você souber lidar com isso,
mais você trará destruição para si mesmo. E Deus vem, querido, e nos ensina a não sermos apegados ao dinheiro, confiantes na riqueza, porque, querido, a riqueza, ela é passageira e é enganosa. E Deus vem e nos diz: não se apegue a isso. Paulo escrevendo a Timóteo, olha o que Paulo diz para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, não precisa abrir, do verso 17 ao 19, Paulo diz assim: exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer, que Ele nos faça, que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Deus quer que você tenha muito, mas que você não confie nesse muito. Vou repetir, irmão, Deus quer que você tenha muito, mas que você não confie nesse muito. E aqui Paulo escrevendo para Timóteo, Paulo falou assim: Timóteo, prega a esse respeito, exorta a esse respeito, fala sobre dinheiro com esse povo. Talvez esse tenha sido um dos meus maiores erros aqui nesse lugar, irmão. Porque desde o princípio dessa igreja eu me neguei a falar sobre dinheiro, e é por isso que muitos hoje é avarento, não abre a mão nem para dar tchau. Se você colocar uma nota de R$2, ele atravessa a prainha nada e chega com ela do outro lado seco. E Paulo vem e diz aqui para Timóteo: Timóteo, fala a esse respeito, Timóteo, fala a esse respeito, porque as pessoas não podem confiar no dinheiro, nem na estabilidade do dinheiro, porque a riqueza vem e vai. Antes, Timóteo, ensina esse povo a ser liberal, ensina esse povo a ser generoso, ensina esse povo a contribuir com a obra do Senhor, ensina esse povo que o dinheiro, que os recursos que eu coloco nas mãos dele, não é para servir apenas eles, é para servir um propósito maior do que eles. É por isso que eu disse aqui no início, querido, que tem um monte de paspalhão aí que acabou dificultando a mensagem de prosperidade, porque eles estão roubando as pessoas. Um monte de igreja por aí prega dinheiro, mas é porque quer roubar as pessoas, mas não é porque tem um monte de gente pregando errado que eu tenho que parar de pregar a verdade. Você e eu temos que entender: os recursos que Deus tem colocado nas nossas mãos é para serviço do reino. Repita isso comigo: os recursos que Deus põe nas minhas mãos. Não, diga mais forte, querido, porque você tem que ter ânimo para falar esse respeito. Diga: os recursos que Deus põe nas minhas mãos é para serviço do reino. É difícil arrancar uma vibração aí, né, irmão? A Bíblia vai estimular a confiança em Deus para prover, em vez de tentar juntar e acumular grandes volumes de riqueza. Às vezes que nós não queremos nem desfazer do pouco que temos, e confiamos no pouco, e Deus está aqui falando para nós: não confie nem no muito nem no pouco. Pare de ficar querendo ajuntar muito e pouco. Você tem que confiar em mim, porque eu sou a sua porção, eu sou a sua recompensa. Ele diz para Abraão: Abraão, eu sou a sua recompensa, eu sou o seu muitíssimo galardão. Você não gosta de ouvir que Deus é sua recompensa, né, irmão? Porque você confia mais no dinheiro do que no Deus do dinheiro. Você confia mais no ouro e na prata do que no Deus do ouro e da prata. Provérbios 23, verso 4 e 5 afirma o seguinte: não te fatigues para enriqueceres. Olha aí, tem rico tentando ficar rico, e Salomão está dizendo aqui: olha, não te fatigues, não se canse para ficar rico, porque a Bíblia diz assim para nós: ó, todo mundo levanta cedo, dorme tarde, come pão de dores, mas o Senhor dá os seus enquanto Ele descansa. E aí Salomão vem e diz assim: olha, não se canse por enriquecer, aprenda a viver em Deus, a descansar em Deus, faça a sua parte, trabalhe sim, mas não fique, sabe, cansado para tentar enriquecer,
Porque Deus tem uma maneira de enriquecer você diferente da maneira que o mundo nos ensinou. Amém? E ele continua dizendo: e não apliques nisso a tua sabedoria. Ou seja, vou ficar usando a minha sabedoria para saber como enriquecer. Hoje você vai na internet e tem um monte de paspalhão dando curso para enriquecer, aplicando a sabedoria para adquirir riquezas. E Deus tem uma maneira mais excelente para nós adquirirmos riquezas. Querido, deixa eu te falar uma coisa, vai doer o que eu vou falar, mas se um curso na internet fosse parâmetro, segundo Deus, para eu enriquecer, todos nós estaríamos ricos, ou um monte de gente estaria rico. Nenhum curso terreno é parâmetro para Deus, para enriquecimento. Os padrões de Deus para enriquecer é diferente, irmão. Ele começa dizendo, Salomão disse aqui, olha, não aplique a sua sabedoria para adquirir riqueza. Sabe qual é o princípio da sabedoria? É o temor do Senhor. Você quer ficar rico? Comece a temendo a Deus, e Ele vai prosperar os seus caminhos. E ele continua dizendo, porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada, falando a respeito da riqueza, porque certamente criará asas e voará ao céu como águia. Olha aí, ele está falando assim, olha, da mesma forma que vem dinheiro para suas mãos, vem voando, pode sair voando também. Não confie nisso. Por isso é melhor, querido, quando você tem algo nas suas mãos e que você pode plantar, do que deixar nas suas mãos e vir uma ave de rapina e carregar o que está sobre as suas mãos. Quantas vezes Deus não pôs recurso nas suas mãos, Deus não colocou semente nas suas mãos, que era para você semear, mas veio uma ave de rapina e roubou a semente das suas mãos. Porque é isso que acontece com o dinheiro. Hebreus 13:5 diz: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Eu vou repetir isso aqui, porque isso aqui é para vibrar, irmão. Sejam os vossos costumes sem avareza. Sejam o quê? Os vossos, diga, costumes. Quais costumes? Tudo que você faz, seja sem avareza. Ou seja, seja abundante naquilo que você faz, seja generoso naquilo que você faz. Vai contribuir, contribua com generosidade. Vai ajudar alguém, ajude com generosidade. Vai socorrer alguém, socorra com abundância. É o que Jesus disse: se alguém te pedir para andar uma milha, ande duas. Vá além, querido. Se te pedirem a capa, dê também a túnica. Contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E a palavra, querida, ela também nos adverte que a busca por dinheiro pode causar problemas na fé e em outras áreas da vida da pessoa. É aquele velho ditado, né? A pessoa passa a vida inteira correndo atrás de dinheiro, ela cresce, ela se torna adulto, arruma um trabalho, e ela vai conquistando dinheiro, aí ela fica velha, e todo o dinheiro que ela conquistou, ela tem que gastar para cuidar da saúde. Não tem sentido, como diz Salomão, tudo isso é vão, não tem sentido algum. Em Mateus, no capítulo 6, no verso 24, Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O quanto nós entendemos disso aqui, irmão? Eu digo para você o quanto você entende disso aqui, e eu até digo o momento em que você entende isso aqui. Quer saber qual é o momento que eu e você entendemos isso aqui, que não podemos servir a Deus e ao dinheiro? Eu te digo em qual momento nós provamos isso. No momento de contribuir, nós provamos se estamos servindo a Deus ou ao dinheiro. É nesse momento, no momento de ofertar, no momento de socorrer um irmão que está passando necessidade, no momento de estender as mãos para alguém que precisa. A Bíblia diz assim, olha, se está no teu poder fazer o bem a outro, e você não faz, você comete pecado. Está lá, hoje à tarde eu vi, o Alisson colocou lá no grupo da igreja, sobre o projeto dele, e não tem noção, o Alisson tem que ficar lembrando a igreja frequentemente a respeito de ajudar, de dar mantimento, não tem lógica.
Esse tipo de coisa não deveria ser necessário, porque isso deveria fluir de nós de uma maneira espontânea, querido. Deveríamos ser generosos. Quando alguém fala assim, nós estamos precisando de tal coisa, você deveria ser o primeiro e não o último. Irmão, acredite se quiser, eu já fiz isso. Só os antigos vão lembrar. Lá na igrejinha lá em cima, a primeira igrejinha lá em cima lá, eu fazia assim, voluntários. Aí tinha uns que levantavam a mão, e os que não levantavam eu escolhia por conta própria. Não tem voluntário, eu já fiz isso. Não temos mais que fazer isso, querido, sabe? Quando se levantar uma necessidade no nosso meio, nós deveríamos ser os primeiros a falar assim, peraí, eu. E não ficar esperando o pastor mandar mensagem para você, ô fulano, tem como você ajudar? Ô fulano, tem como você trazer um litro de leite? Ô fulano, tem como você ajudar o outro ali com a cesta básica? Isso é ridículo, irmão. Isso é ridículo. Isso demonstra que a avareza domina o nosso coração. A ganância, o pensar em nós mesmos é o que dita os nossos caminhos. O seu Pedro ficou internado uma porrada de dia lá no hospital. E um dia ele, do nada, vira para mim e começa a falar comigo a respeito da igreja, relacionado a finanças. E ele estava certo no que estava falando. Porque o povo ruim para liberar dinheiro é o povo desse lugar, pelo amor de Deus. E não era assim desde o princípio, querido. Não era assim desde o princípio. O senhor Pedro Tomadia, que está desde o início, a Liliane, a pastora Liliane e o Joaquim, éramos um grupinho menores de pessoas. Irmão, o povo era ferrenho para ofertar e contribuir. Hoje nós somos um grupo um pouco maior, difícil de arrancar dinheiro desse povo. Ah, mas é pastor, querido, se eu estivesse usando o seu dinheiro, você pode ter certeza que eu estava andando de carro. Nem carro eu tenho. Tem que ficar pegando o carro da Adriana emprestado uma vez por mês para ir fazer compra. Estou roubando seu dinheiro, deve ser. Sabe qual é o problema, querido? O problema é que a avareza domina o nosso coração. Não temos o senso de comprometimento e responsabilidade com o serviço do Senhor, com a sua casa. Olha, querido, talvez hoje você não passe necessidade, mas talvez Deus te livre. Mas se acontecer de você passar necessidade, quem é que você vai buscar ajuda? Para quem que você vai pedir ajuda? Muitas vezes vai ser para aquele povo no qual você mesmo nunca contribui quando pede ajuda. Quantas vezes a gente está pedindo ajuda aqui e ninguém se move para ajudar? Aí amanhã, Deus me livre, você passa necessidade e você vem pedir ajuda para esse povo no qual você não ajuda. E aí, se não te ajuda, você acha ruim. Ah, o pastor só pede ajuda, mas quando a gente precisa de ajuda, ninguém quer ajuda, mas você não ajuda. Você não semeia, como você quer colher? Você não planta, como você quer ter frutos, irmão? Nós temos que despertar a nossa consciência, querido, em relação aos recursos que Deus tem colocado nas nossas mãos. Isso é para multiplicação. Deixa eu repetir, os recursos que Deus está colocando nas nossas mãos é para multiplicar. Se está morrendo nas nossas mãos, está errado. Uma semente que morre foi plantada no lugar errado. Toda semente que nós plantamos tem que ser multiplicada. Eclesiastes 5:10, Salomão disse: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem é que ama o dinheiro? É o avarento, que não abre a mão para contribuir. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido, diz Salomão. 1 Timóteo 6,10, Paulo disse: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Está vendo? O dinheiro pode fazer mal para a fé. O dinheiro pode desviar você da fé. Se você não souber lidar com ele, se o seu coração for o coração errado. Muitos se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Quantas pessoas não se perdem por causa de um trabalho que vai pagar mais? Irmão, eu não acredito em pessoas que têm a capacidade de sacrificar certas coisas para ganhar 200, 300 reais a mais. Irmão, isso não é pensar na eternidade, isso é pensar no momento, isso é pensar no agora, isso é pensar na vida terrena.
Ó, deixa eu te falar uma coisa: quem aqui trabalha e ganha um salário mínimo? Quem aqui trabalha e ganha um salário mínimo? Levanta a mão para eu ver. Esse trabalho que você ganha o salário mínimo te permite vir estar em comunhão com os irmãos? Te permite cultuar? Te permite participar das coisas do Senhor? Então deixa eu te dizer uma coisa: se amanhã aparecer um trabalho que te paga 200 e 300, mas te faz negociar essas coisas, rejeita! Rejeita, porque Deus não está nisso. Mas um monte de gente negocia sua fé pensando no agora, no momento. Não está pensando na eternidade, no futuro. Por causa de 200 reais a mais, querido, nós estamos mendigando 200, 300 reais, sendo que o nosso Pai tem tudo. A busca desenfreada por dinheiro sempre acabará, sabe o que? Revelando o egoísmo e individualismo da pessoa, e a fará viver fora dos padrões de vida da igreja. Não seja você aquele que corre atrás do dinheiro. Deus falou assim para o seu povo lá no Velho Testamento: se vocês atentamente me ouvirem, me obedecerem, fizerem tudo que eu mandei, fiquem tranquilos, porque essas bênçãos vos seguirão. Bendito serás vocês ao entrar e bendito ao sair. Bendito o fruto da vossa terra. E Deus vai dando um monte de bendito, bendito isso, bendito aquilo. E tem um outro momento que Deus fala assim: ó, vocês não vão precisar correr atrás de nada, porque as bênçãos correrão atrás de vocês. Mas nós fazemos o contrário, nós corremos atrás delas. Se estamos tendo que correr atrás das bênçãos, nós estamos errando o caminho. É porque não estamos correndo atrás de Deus. Deus falou assim: se vocês me obedecerem, vocês vão comer o melhor dessa terra, e as bênçãos vão perseguir vocês. Não seja alguém que corre atrás delas, numa busca desenfreada, porque isso vai revelar o seu egoísmo, o seu individualismo. E querido, deixa eu te dizer uma coisa: a igreja de Cristo tem um padrão de vida. E você sabe qual é o padrão de vida da igreja de Cristo em relação a dinheiro? Repartir. Repita isso comigo: o padrão de vida da igreja de Cristo em relação ao dinheiro é repartir. Vai para Atos, vai ler Atos dos Apóstolos, vai ver como a igreja vivia. Os seguidores de Jesus tinham um estilo de vida comunal, de comunhão. Atos capítulo 4, verso 32 ao 35, diz aqui que da multidão dos que creram, uma era a mente, um era o coração. Olha a dificuldade que nós temos quando falamos de dinheiro. Seu coração se fecha só de ouvir a palavra dinheiro. Lá vem o pastor de novo falar de dinheiro. Seu coração se fecha. Isso é sinal, querido, de que a nossa mente e o nosso coração não é um como era da igreja. Porque aqui o texto diz: da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. Em relação ao que? Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Do que ele estava falando? Olha, eles tinham um coração junto, uma mente junto, um pensamento junto, a tal ponto que tudo que eles tinham era uns dos outros. Será que nós podemos dizer que o que temos é uns dos outros? Será que você pode dizer que o seu carro é meu? Que a sua casa é minha? Que a minha casa é sua? Que a minha mesa é sua? Que a sua mesa é minha? Que os meus alimentos são seus? Que os seus alimentos são meus? Parece ridículo e loucura falarmos isso, mas era assim que a igreja vivia. Esse era o padrão da igreja. Mas nós vivemos totalmente diferente, indiferentes. Vou continuar lendo aqui. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo que tinha. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Querido, quantas vezes nós tivemos necessitados no nosso meio e ninguém socorreu? Você acha que eu não via? Eu via. Ah, pastor, você viu? Por que você não socorreu? Algumas vezes eu socorri, outras não. Sabe por quê? Porque eu esperava que vocês pudessem socorrer. Você sabe que alguém no nosso meio passa necessidade, que você não tem que esperar a pessoa vir te pedir ajuda. Você tem que estar pronto para socorrer quem precisa. Porque se fosse você no lugar daquela pessoa, você ia querer ser socorrido. Quem que já passou fome? Alguém aqui já passou fome? É gostoso ficar um dia sem comer?
pessoa está precisando de um alimento agora. Como a Bíblia diz, olha, se o seu irmão tem necessidade do alimento cotidiano, não fala para ele ir em paz, ir embora e ir em paz, não. Se está na sua mão poder fazer, socorre agora. Eu estou dizendo essas coisas, querido, porque da próxima vez que você ouvir que tem algum necessitado no nosso meio, e não deveria haver, porque aqui o texto diz que não havia necessitado no meio da igreja, não havia necessitado no meio da igreja, porque todo mundo compartilhava as suas coisas. Da próxima vez que você ouvir que tem alguém passando necessidade aqui, não espera o pastor ter que pedir para você fazer alguma coisa. Se levanta e faça. Porque se tem necessitados no nosso meio, nós estamos falhando. Se tem necessitados no nosso meio, nós estamos sendo avarentos. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Você tem coragem de fazer um negócio desse, irmão? Não estou pedindo para você fazer, não, fica tranquilo. Não sou louco, não. Você tem coragem de vender o que você tem e falar: toma aqui, pastor. Socorre os necessitados. É loucura, né, irmão? Mas sabe o que é loucura para nós? Porque o nosso coração, em relação a isso, está muito distante da realidade de Deus. É por isso que é loucura. Nós precisamos fazer um contraste com os nossos dias. O quão perto ou longe estamos dessa realidade que vivia a igreja em seus primórdios. Olha para como a igreja vivia, olha como nós estamos vivendo. Faça uma comparação. Estamos perto ou longe disso, irmão? Pelo que eu sei e pelo que eu leio, nós estamos muito longe. A verdade é que se você serve ao dinheiro, o dinheiro não te deixará servir a Deus. Por isso o tema dessa palavra: se você serve ao dinheiro, o dinheiro não te deixará servir a Deus. E nós temos que entender isso. Que é um exemplo dentro da Bíblia, um exemplo que todos nós conhecemos. O jovem rico servia o dinheiro, não era o dinheiro que servia a ele. E porque ele servia o dinheiro, não deixou o dinheiro dele não deixou ele servir a Deus. Porque quando o dinheiro entra no nosso coração, ele o governa. É simples assim. O dinheiro é um senhor, irmão. Repete comigo: o dinheiro é um senhor. Se ele entra no seu coração, ele vai governar você. Talvez você diga assim: pastor, mas eu não corro atrás de dinheiro para enriquecer. Ok, pode até ser, mas o pouco que você já tem já é o suficiente para não te fazer abrir mão dele. Você pode não correr atrás de dinheiro para ficar rico, mas e o pouco que você tem? Você já não abre mão dele mesmo? É a mesma coisa. Você pode não correr atrás para ficar rico, mas se você não abre mão nem do pouco que você tem, você está errando do mesmo jeito. Tem gente que não corre atrás de dinheiro, mas não se liberta do pouco que tem, porque nem no pouco consegue se desfazer. Não dizima no pouco, não oferta no pouco, não socorre no pouco. Já recebi oferta de R$2. Ah, pastor, é pouquinho, mas e daí, irmão? A questão é que se o seu coração for correto, a sua oferta será valiosa. Vou repetir: se o seu coração for correto, a sua oferta é valiosa. Agora, querido, se o seu coração for errado, você pode dar a maior oferta, não vale nada. Sabe, algumas vezes nós já socorremos pessoas que vieram de fora para cá. Sabe como nós socorrimos elas? Com o dinheiro que entrava aqui. Cansei de pagar estadia em hotel, janta para pessoas que vinham aqui. Algumas vezes do meu próprio bolso, outras vezes por aquilo que entrava aqui no caixa da igreja. Hoje nós não podemos fazer isso. Por que nós não podemos fazer isso? Vou te dizer, porque alguns de nós
querido, eu não sei quando nós entenderemos que o dízimo não é negociável. Deus não está negociando com você o seu dízimo. Se você trabalha, você tem que dizimar, querido. Deus não está negociando isso com você. Se você não dizima, eu não vou falar igual os pregadores gananciosos que tem aí, que você está roubando a Deus. Ah, está roubando a Deus. Mas se você não dizima, você está quebrando um princípio de Deus. E tem gente que vem aqui e dá a oferta e fica satisfeito, mas não dizima. Você está errado. Porque tanto dízimo como oferta são princípios bíblicos. Os dois devem ser praticados. Aliás, dízimos, ofertas e esmolas devem ser praticadas. É o que a Bíblia ensina. E às vezes fazemos um e não fazemos o outro. E tem um monte de gente que não faz nada e depois reclama porque que passa dificuldade, e reclama de um monte de coisa. A oferta, querido, embora ela seja uma ordenança, ela é algo espontânea e voluntária. É você que determina no seu coração quanto você vai dar. Mas você e eu temos que entender, o dízimo é inegociável, não se negocia isso. Há muito tempo atrás, no início da igreja, eu pregava sobre dízimo. Depois eu passei a ter um entendimento diferente. Aí eu comecei a ensinar a igreja. Não, o dízimo era algo da velha aliança, vamos só ofertar. E aí a igreja passou só a ofertar. Agora eu mudei de novo a minha pregação, porque eu realmente entendi que o dízimo é algo de Deus, para a nova aliança. Mas parece que alguns ainda estão lá naquela palavra antiga. Se você acha que vai fazer falta, meu conselho para você, eu não vou te dar esse conselho não, porque talvez Deus te pega e muda a sua mente, mas nunca contribua achando que vai te fazer falta, porque você só tem porque alguém te deu. E se esse alguém te deu, por que ele ia deixar faltar? Responda para mim. O que você está dando não te pertence, pertence a Deus, porque foi Deus que te deu. Não contribua achando que vai fazer falta para você. E sabe, irmão, não adianta a gente tentar criar argumentos para justificar o nosso apego e avareza. Ah, pastor, mas não acredito assim. Não adianta, querido, você vai tentar arrumar justificativa para só ficar apegado em a sua avareza. Sabe o que vai acontecer no final? Aquele que pôs dinheiro nas nossas mãos requerirá de nós a aplicação dele. Aquele que está colocando dinheiro nas suas mãos, no final das contas vai requerer de você o que você fez com ele, aonde você o aplicou. Então, se a palavra fala tanto sobre a questão financeira, devemos dar mais importância a isso num todo e não apenas no que nos convém. Eu acho interessante que tem gente que, quando vai falar de dinheiro, só quer ouvir aquilo que os convém. Querido, se eu começasse, escute, estou terminando. Se eu começasse a falar aqui assim, ó, Deus vai te prosperar. Vou repetir, Deus vai te prosperar. Até o final desse ano Deus vai te enriquecer. Não, eu vou falar de novo, até o final desse ano Deus vai te enriquecer. Deus vai multiplicar suas finanças. Vou falar de novo, Deus vai multiplicar suas finanças. Arrancar um amém, um glória a Deus e um aleluia de você é fácil. Sabe por quê? Porque você quer ouvir falar de dinheiro só até quando te convém. É fácil você dar glória a Deus, amém, aleluia, quando alguém fala que você vai prosperar, que Deus vai te enriquecer. Mas se eu começar a te dizer aqui, Deus está te chamando para ofertar e ser um cooperador com a obra dele, Deus está te mandando ofertar, está falando amém, deixa de hipocrisia. Mas se eu te falar, Deus está te chamando para ofertar na vida de alguém, Deus está te chamando para semear no seu futuro hoje. Você pode até falar amém, querido, mas na hora de meter a mão no bolso, a realidade é totalmente diferente. Sabe por quê? Porque nós queremos ouvir falar de dinheiro só quando nos convém, só quando é para entrar dinheiro, porque quando é para sair dinheiro, nós queremos fechar os nossos ouvidos, o nosso coração e não contribuir de maneira alguma.
absurdo, eu estou pregando a palavra de Deus nua e crua e verdadeira. Quer você queira ou não, quer você acredite ou não, quer você aceite ou não. A hora que Deus mais nos prova, querido, é a hora que não nos convém. É nessa hora que Ele nos desafia a romper com a avareza e a incredulidade. Você sabia que avareza e incredulidade andam juntas? Avareza e incredulidade andam juntas. Porque como você não crê na provisão divina, você se apega à avareza. Quem não consegue crer na provisão divina, retém o que tem para poder contribuir. Incredulidade e avareza andam juntas. É por isso que muita gente não contribui, porque acha que vai fazer falta, não crê que Deus vai sustentar, não crê que Deus vai prover. E aí a pegada, aquele pouquinho que tem, se fecha. Querido, entenda uma coisa, eu não estou falando isso aqui para saquear você. Eu não sou um tosador de lã de ovelha, irmão. Embora a Bíblia diz assim, que o pastor se alimenta do leite das ovelhas. O meu intuito aqui não é esse. Infelizmente, esse é um assunto que volta e meia precisa ser retomado. Dinheiro. Por alguns motivos. Primeiro, porque nós temos pessoas sempre novas no nosso meio que precisam entender mais relacionado a finanças. Outra é porque algo não é entendido. Quando algo não é entendido, algo também não é praticado. É por isso que volta e meia nós temos que ficar falando sobre dinheiro. Quando você não entende algo, você também não pratica algo. E a terceira razão é quando nós estamos sendo avarentos, retendo mais do que deveríamos. Olha, querido, eu vou te dizer uma coisa. Eu sei que Deus tem um rompimento nessa área nas nossas vidas. Eu sei que Deus quer romper nas finanças nas nossas vidas. Mas não existe fruto se primeiro não existir uma semente plantada. Você quer um fruto? Plante a primeira semente. E essa árvore vai dar fruto. Porque o que você planta em Deus, de Deus, você colhe para a vida e para a vida eterna. E eu vou terminar. A falta de conhecimento e convicção das promessas de Deus é um limitador em nossas vidas, nos privando de praticar o que é devido. Quero repetir algo que eu li aqui em Hebreus. Ele disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Essa promessa, querido, ela pode ser estendida em todas as áreas da vida, inclusive nas nossas finanças. Nas nossas finanças Ele está nos dizendo: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Sabe, querido, a maior parte do povo de Deus está limitado nas finanças. É a maior parte mesmo. É uma pouca parcela das pessoas dentro das igrejas que estão vivendo a promessa de Deus em relação às suas finanças. Todos nós aqui, sem pôr nem tirar, todos nós, 100% de nós aqui estamos limitados às nossas finanças. Todos nós. E muitos aí que estão na igreja, nas igrejas, que têm dinheiro, até eles estão vivendo limitadamente aquém do que Deus tem para eles. Porque tem muita gente aí que é rico, está nas igrejas que é rico, e que deveriam ser mais ricos ainda, mas estão vivendo limitados. Deus quer romper com essa limitação para nós, amém? Amém, irmão? Eu não estou estimulando a ganância, preste atenção, não estou estimulando a ganância, mas também não estou estimulando a pobreza. Não seja ganancioso, mas também não se contente com pobreza, porque Jesus se fez pobre para que nos tornássemos ricos. Amém, querido? O problema é só quando nós nos entregamos à avareza e nos entregamos ao dinheiro, à riqueza. Deus não tem problema com te fazer rico, porque no céu a Bíblia diz que as ruas são de ouro e de cristais.
No céu há as mais belas pedras preciosas. Deus é um Deus infinito e ilimitado. Amém, querido? E para concluir, o fato é que nós temos que contribuir e aprendemos a ser generosos. Irmão, para de se esquivar de contribuir. Para de se esquivar de ser participante. E aprenda a contribuir com generosidade. Essa é a palavra. Porque se nós podemos fazer e não fazemos, somos negligentes. E se podemos ir além e não vamos, somos avarentos. Precisamos vencer isso. E isso só é vencido, sabe como? Fazendo. Sabe como é que você vence a avareza, querido? Fazendo. Quer vencer o não dar, o não contribuir? Você vai vencer, sabe como? Contribuindo, dando. Amém? Amém ou não? Jesus disse: mais bem-aventurada coisa é fazer o quê? Receber? Ele disse: dar do que receber. Nessa noite você vai ter oportunidade para contribuir. A pergunta é: como você agirá? Com avareza ou com generosidade? Ou com liberalidade? Você vai propor no seu coração de uma vez por todas ser fiel? Não só ficar ofertando, mas dizimar também. Contribuir da forma que for necessário, irmão. Ou eu vou ter que voltar aqui como um jardim de infância, ter que te ensinar isso novamente. Pense nas suas atitudes e como você fará a sua próxima contribuição, se com avareza ou com generosidade, ou se o seu dinheiro vai continuar servindo você ou vai servir algo além de você. Quem entendeu essa palavra? Você recebe essa palavra? Fica de pé no seu lugar.